Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 ao 34. E aqui Jesus, você deve se lembrar, está caminhando e um homem encontra com ele. Isso, na verdade, na passagem anterior, que você deve se lembrar, nós trabalhamos alguns dias atrás, dos versículos 21 ao 24, um homem aborda Jesus falando sobre a doença do seu filho. E Jesus está cercado de uma grande multidão, e aqui nós passamos para o versículo 25, onde começa a nossa reflexão hoje, e esse versículo narra aqui uma mulher já há 12 anos sofrendo com uma hemorragia, ouve falar de Jesus, vai até onde ele está, no meio daquela multidão é difícil chegar perto dele, falar com ele, e ela pensa: se eu tocar na roupa dele, apenas isso bastará para que eu esteja curada, para que eu seja curada. E é o que de fato acontece. E Jesus percebe que alguém o tocou de maneira diferente. O nome desse trecho aqui, dessa perícope, como você deve se lembrar, novamente vou repetir, nós trabalhamos alguns dias atrás aqui no nosso evangelho, é arriscando-se pela fé. Arriscando-se pela fé. E Jesus percebe ao ser tocado que alguém o tocou com fé. Foi algo diferente. Jesus sente que sai poder de cura, poder de salvação de dentro dele, por intermédio daquele toque que ele recebe. Ele questiona, como você deve se lembrar, né? Os discípulos falam: mas quem? Como que o Senhor diz isso? Aqui há uma multidão, tal. E a mulher vai e diz que foi então ela que o tocou. E aqui é interessante porque, arriscando-se pela fé, primeiro a história começa com um homem que vai pedir pela cura do seu filho. No meio dessa história, existe essa mulher, essa personagem que entra aqui e é curada apenas ao tocar a roupa de Jesus. E ela estava com uma doença há 12 anos. Muitas vezes nós temos pecados na nossa vida, nós temos erros que durante muitos anos eles caminham conosco. É difícil para nós vencermos certas paixões da nossa humanidade desordenadas ou enfim, maus hábitos. Embora nós estejamos ali como essas pessoas próximas de Jesus, embora nós estejamos servindo a Cristo, servindo a nossa igreja, amando os nossos irmãos, fazendo bem ao próximo, tentando ser uma cópia de Cristo, um discípulo de fato, existem certas coisas que ainda não foram vencidas na nossa vida. Eu não sei qual é esse tipo de dificuldade que você enfrenta, e se você enfrenta uma dificuldade assim. Quase todo mundo enfrenta. Então dizer que não enfrenta, que não há um pecado, um vício, algo dentro de nós, vício aqui, não no sentido de um vício como nós conhecemos, mas vício no sentido de uma antivirtude, né? Algo que não é bom dentro de nós, um mau costume, digamos assim, um mau hábito. Muitas vezes vencer isso leva um processo demorado. Não é algo do dia para a noite. Eu não sei se você passa por esse tipo de situação, mas praticamente todas as pessoas passam. Então alguns têm dificuldade com a mentira, outros têm dificuldade em se conter e não falar mal do próximo, outros têm dificuldade em não ser tão críticos, outros em não ser tão perfeccionistas, outros sim com vício propriamente, vício no sentido que nós conhecemos hoje, né? Algo que você não consegue controlar dentro de si. Enfim, saiba que essa mulher, após 12 anos sofrendo com uma doença, foi curada apenas com a sua fé. Ela não precisou dialogar com Cristo, o diálogo veio após a cura. Ela apenas tocou o vestido dele, a roupa dele. E com você, comigo, conosco, é a mesma coisa. Nós podemos estar sofrendo com uma doença espiritual, um pecado, há muitos anos. Há 12, 15, 20, toda a nossa peregrinação cristã, enfim. Mas arrisque-se pela sua fé. Entregue isso todos os dias em oração nas mãos de Cristo. Entregue áreas da sua vida nas mãos de Cristo. Não ame tanto dinheiro. Trate melhor a sua família. Ajude o próximo. Ajude sua esposa, seu marido com as tarefas da sua casa, com o dia a dia da sua rotina. Seja mais gentil com as pessoas que estão ao seu redor no seu trabalho. Ceda lugar para as pessoas, em ônibus, em transporte público, enfim, em qualquer lugar que você estiver, em uma fila. Faça as coisas pelos outros.
Vença pequenas batalhas dentro de você pelo poder do nome de Jesus Cristo. Arrisque-se pela sua fé. Tire das suas mãos aquilo que você quer segurar, aquilo que te prende, aquilo que te segura, e entregue nas mãos dele. Muitas vezes as pessoas olham para dentro de si e falam: não, mas eu não tenho nada assim. Eu não sou viciado em coisa alguma, eu não cometo pecados A, B, C, enfim, começam a fazer listinhas de pecado. Mas veja, coloque-se então no lugar do outro, dê a preferência ao outro. Muitas vezes o Espírito Santo te incomoda em determinados momentos e você às vezes não está dando ouvido ou está fingindo que não está ouvindo. E isso é a voz de Cristo dizendo a você: olha, arrisque-se pela sua fé, confie em mim, entregue as coisas na minha mão. Não queira ter o controle da sua vida, da vida dos seus filhos, da vida do seu cônjuge nas suas mãos. Permita que essas pessoas vivam, permita que essas pessoas errem, permita que a escolha de cada um faça com que, inclusive, Cristo apresente-se àquela pessoa como uma presença real e viva. Então, tente ser menos dono de si, menos dono da sua própria vida, e arrisque-se pela sua fé. Faça como essa mulher aqui fez. É isso o que Cristo deseja de cada um de nós. O nosso processo de santificação, o nosso processo de espelhamento em Cristo, de imitação de Cristo, passa necessariamente por um desarme, por a entrega total daquilo que eu tenho, que está em minhas mãos e que é um ídolo para mim, ou que me domina, ou que ainda é uma paixão desordenada na minha vida, nas mãos dele. Se uma mulher com uma doença terrível, como é essa hemorragia que essa mulher tinha, após 12 anos, arriscando-se pela sua fé, pensando que se ao menos tocasse a roupa de Jesus, ela já estaria curada, conseguiu, tenha plena certeza que você, tantos anos depois, e depois inclusive do sacrifício na cruz, você, tendo o Espírito Santo habitando dentro de você, também conseguirá vencer as batalhas da sua vida. Você também conseguirá crescer espiritualmente em Cristo. Basta que você coloque a sua vida completamente aos pés dele, nas mãos dele. Faça orações todos os dias nesse sentido, se você está percebendo essa necessidade em você, se você está querendo essa aproximação de Jesus com o seu espírito. Arrisque-se pela sua fé. É o título de toda essa passagem que nós estamos trabalhando e voltaremos a ela para falar sobre a cura do menino daqui a alguns dias. O filho desse homem que aparece aqui antes dessa história. Então, não leia uma história como essa daqui e faça elucubrações ou fique pensando em pessoas que podem aplicar isso nas suas vidas, que deveriam aplicar, ou em como essa história é bonita, como a fé em Jesus é linda. Mas leia uma passagem como essa aplicando na sua vida prática. Estamos no tempo da Quaresma. Aproveite o tempo da Quaresma para viver essa aproximação de Jesus Cristo. Já estamos mirando na Páscoa, no sacrifício da cruz, na redenção que Ele nos traz. Então, viva isso. Entregue tudo nas mãos dele, arrisque-se pela sua fé, permita-se ser moldado e mudado a cada dia por Cristo. E você verá as transformações que Ele poderá fazer na sua vida espiritual. Deus abençoe você. Até amanhã.